hoje eu vou falar diretamente para você, estudante de engenharia ou aspirante a engenheiro civil e que não sabe como é que funciona o mercado e quais são as suas alternativas. Falar um pouco sobre a minha história, como eu migrei do mercado tradicional para dono de empresa. Então, fique ligado. Então, galera, eu percebo que muitos de vocês são aspirantes a engenheiro civil e possuem dúvidas de como empreender na construção civil ou simplesmente não sabem como é que funcionam as entrelinhas desse setor. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês e a contar um pouco mais sobre a minha trajetória até aqui, a minha carreira, para contar um pouco sobre o que esse mercado pode te proporcionar. Só que é claro que o mercado da construção civil ele é muito complexo e ele é enorme, então o que eu vou falar para vocês aqui é basicamente uma fatia do setor. Mas para começar eu acho importante dizer que tudo começa com você. É importante você ter um mínimo de noção do que o mercado espera de você, inclusive, porque o processo de você se tornar um engenheiro não é tão simples quanto parece, como por exemplo 2 mais 2 é 4. É muito mais complexo do que isso e envolve inúmeros fatores, que eu vou falar ao longo desse vídeo também. Eu costumo dizer que uma das maiores habilidades para um bom engenheiro é a sua capacidade de resolver problemas. O engenheiro, sim, é um profissional conhecido no mercado por ser um profissional que resolve muitos problemas. E resolver problemas com eficiência. E para mim, eficiência, o conceito de eficiência é você fazer mais ou melhor com menos custos e recursos. E os recursos podem ser desde recursos materiais até mão de obra, tempo, enfim, fazer mais ou melhor com menos tempo, mais ou melhor com menos material ou mão de obra, enfim. Então, um engenheiro é um profissional que resolve muitos problemas e se você fizer isso com eficiência, você será um bom engenheiro. Aliado a isso, você precisa ser um profissional comprometido com os estudos e comprometido com os estudos não só durante o período da faculdade, porque sim, o curso é complexo, é difícil, mas sim depois também quando você se forma. Você tem que estar sempre em processo de desenvolvimento pessoal e profissional, em contato com profissionais cada vez melhores, esteja ao lado das pessoas que sabem mais do que você, se alie aos mestres de obras, aos pedreiros, aos engenheiros mais experientes, esteja em constante desenvolvimento profissional e pessoal, atento às novas tecnologias, atento às inovações do mercado, porque se você parar no tempo, outros engenheiros mais comprometidos vão ultrapassar você e vão ser mais relevantes no setor da construção civil do que você. Além disso, é sim uma profissão, não só um curso, mas também uma profissão muito exaustiva. Vocês vão perceber isso no decorrer do processo. Então, tenha sempre em mente que você tem que amar muito essa profissão. Porque se você não amar muito essa profissão, você provavelmente vai querer largar ela no meio do caminho. Então tenha certeza que é isso que você quer para sua vida quando você ingressar numa faculdade de engenharia. O curso leva em média 5 anos e você vai aprender muito da teoria da construção civil, teoria da engenharia na faculdade. Se o seu intuito é obras, você vai desenvolver essa habilidade na obra, no campo, ou seja, no processo de estágio. Muito provavelmente você estudará os primeiros anos de manhã ou de tarde. A maioria das faculdades é assim e a partir do 6º, 7º semestre que você vai para a noite. Isso varia, claro, de faculdade para faculdade. No meu caso, por exemplo, a gente começou de tarde. Mas enfim, varia de faculdade para faculdade. E a dica que eu dou é, consiga um estágio o mais rápido possível. Ah, mas eu estudo de manhã e só consigo estagiar à tarde, 4 horas, meio período. Se tiver alguma empresa que está disposta a te contratar por meio período, vá. Independente se você está no primeiro, segundo, terceiro semestre. Quanto mais cedo você entrar no estágio, melhor é para você, porque eu percebo que mais rápido você vai amadurecendo, entendendo o que é o dia a dia de um engenheiro e muitas vezes você acaba, inclusive, percebendo que isso não é para você. Eu já vi muitos engenheiros decidirem que não são engenheiros de campo e sim engenheiros de escritório quando vão participar do primeiro processo de estágio. Então é fundamental você amadurecer essa ideia na sua cabeça e aí sim, cada vez ir formando ainda mais o seu perfil de profissional que você quer ser. Quando seus amigos vão estar no bar bebendo ou dormindo, você vai estar fazendo algo de útil para o seu desenvolvimento profissional. E se você é um grande amante de obra, gosta realmente de estar presente na construção, acompanhando o serviço, uma dica valiosíssima que eu posso dar para vocês, inclusive foi meu avô que me passou e me falou, assim que você começar, cole o seu ouvido, fique do lado, que nem um carrapato, no mestre de obra e no engenheiro mais experiente da obra. Aprenda tudo que você possa aprender, independente se ele é pedreiro, se ele é mestre de obra, se é pintor, enfim. Sempre questione, sempre esteja em processo de amadurecimento, em processo de aprendizado. As pessoas percebem isso e você vai cada vez mais se tornando uma pessoa com capacidade e relevância no mercado e as pessoas vão te respeitando ainda mais por você ser essa pessoa humilde, independente que você é ou não um engenheiro. Nunca trata as pessoas como se elas fossem menores ou piores do que você, simplesmente porque você tem o título de engenheiro. Isso é péssimo para o seu perfil, isso é péssimo para sua carreira. Eu garanto para você que você não vai se arrepender se você for uma pessoa humilde,
se você for humilde acima de tudo na construção civil, isso faz total diferença, garanto pra vocês, mudou o meu negócio e eu me tornei um engenheiro relevante no mercado porque eu sempre fui uma pessoa com ouvidos atentos e colava nas pessoas mais experientes do que eu para me tornar essa pessoa mais experiente no futuro e aí sim poder passar meu conhecimento para vocês. Eu comecei na faculdade de engenharia civil quando eu tinha 17 anos, isso mesmo. Eu tinha acabado de finalizar o curso do ensino médio, eu já sabia que eu queria ser engenheiro, eu já sabia que eu gostava de obras, eu gostava de construção civil, porque eu tenho familiares que trabalham com isso. E eu entrei na faculdade Mackenzie de primeira, é uma faculdade de renome no mercado, eu indico para todos, é uma faculdade que além de ser uma faculdade histórica no conceito da construção civil e que o mercado aceita muito bem, é uma faculdade que eu vejo que é das poucas no mercado que formam o aluno, formam o profissional não só para o mercado tradicional, ou seja, no qual você vai trabalhar para um chefe, mas também para o mercado do empreendedorismo e eu acho isso muito válido e Mackenzie é uma faculdade que proporciona isso. Então no começo da minha faculdade, o meu curso era de tarde, então eu tinha todas as minhas manhãs livres. E eu cometi um erro que eu me arrependo até hoje e já falei nesse vídeo, que é não ter pego estágio nos primeiros meses, nos primeiros semestres. Por acreditar que a maioria das empresas não contrataria um estagiário meio período que fosse para trabalhar de manhã, por exemplo, eu, assim como 95% de toda a minha turma, nem sequer buscou ingressar num processo de estágio. Isso talvez tenha sido um grande erro na minha carreira, porque quando eu ingressei num processo de estágio, já no sexto semestre, como a grande maioria faz, eu percebi que eu tive que correr muito, eu tive que acelerar muito esse processo de desenvolvimento, porque eu não tive esse processo de amadurecimento antes. Então hoje em dia, se eu tivesse que fazer algo diferente, eu teria feito isso. Então o sexto semestre chegou, então aí sim, como a maioria dos outros estudantes de engenharia, eu comecei a mandar o meu currículo para as construtoras para participar do processo seletivo para uma vaga de estágio. E eu participei de um processo seletivo gigantesco, no qual tinha gente do Brasil inteiro, eram mais de 55 mil candidatos para 5 vagas aqui em São Paulo e eu fui um dos candidatos que foi contemplado com a vaga. Para trabalhar na maior construtora do país na época e eu fiquei 2 anos trabalhando como estagiário nessa construtora. E depois até posso fazer um vídeo à parte falando só simplesmente como é que foi esse processo seletivo, quantas fases foram, qual foi a maior dificuldade, que técnicas que eu utilizei para conseguir realmente me destacar, mas esse assunto com outro vídeo. Quando eu comecei na construtora, eu dei sorte de estar trabalhando numa empresa que valorizava muito o desenvolvimento do estagiário, então lá tinha uma filosofia de que o estagiário tinha simplesmente uma única função dentro da empresa que era se desenvolver, aprender. Claro que o estagiário tem responsabilidade, afinal de contas ele é um custo para a empresa, ele é um investimento, a empresa quer que ele se desenvolva para que ele depois vire um engenheiro da empresa. Mas basicamente a função principal do estagiário naquela empresa era se desenvolver e se aprender. Então eu segui o conselho do meu avô e eu colei no mestre de obra, colei no encarregado, no engenheiro, e tudo que eu podia absorver, desde do ajudante até o pintor, o diretor da obra, eu absorvia. E aos poucos eu fui ganhando autoridade, fui ganhando relevância no setor e as pessoas foram cada vez confiando mais na minha capacidade de resolver problemas dentro da construção civil. Naquela época a empresa estava em processo de desenvolvimento, ela estava crescendo bastante, tinha obras que iriam iniciar, obras grandes que iriam iniciar logo após o término da minha obra. Então a minha obra terminaria exatamente no período no qual eu terminaria o meu curso, ou seja, como a nossa empresa estava em ascensão e tinha essas obras que já estavam para começar e muito provavelmente a minha equipe ia inteira para essa obra nova, o que seria excelente porque a gente já tinha uma sinergia de trabalho, o cenário estava perfeito para mim, né? Porque eu ia me formar, ia começar uma obra nova e muito provavelmente, pelo menos é o que se falava nos bastidores da empresa, eu seria efetivado para trabalhar nessa obra nova, já como engenheiro civil. Só que aí, isso foi em 2015, veio uma reviravolta gigantesca, muitos escândalos de corrupção e a empresa na qual eu trabalhava era o centro de todos esses casos de corrupção que existiam na construção civil e começou uma crise gigantesca no Brasil inteiro e o setor da construção civil foi um dos mais afetados no pior momento possível para minha carreira, que eu estava acabando de me formar e começou essa crise gigantesca, então para mim foi péssimo. E aí eu tomei uma decisão que chocou muita gente, chocou muito amigo meu inclusive, porque todos valorizavam o meu estágio, né? Todos valorizavam a empresa na qual eu trabalhava e eu tomei a decisão de pedir demissão do meu estágio no meu 9º semestre de engenharia. Porque eu percebi em conversas com a direção, em conversas com os outros engenheiros, de que a perspectiva do cenário do mercado da construção civil mudou. E aquela ideia de que no ano seguinte a gente teria uma obra já não era a mesma, né? Porque a crise era muito grande. Então eu tomei a decisão de pedir demissão do meu estágio, eu interrompi o meu curso de engenharia no Mackenzie, porque estava rolando um processo de dupla titulação na faculdade que eu estudava, lá no Mackenzie, para estudar fora em Portugal. Eu me candidatei, tinha alguns pré-requisitos como notas, frequências, enfim,
recomendação de professor, e eu me candidatei, fui um dos alunos que foi contemplado com a vaga. Então eu cancelei o meu curso, eu tranquei o meu curso de engenharia por 6 meses e fui para Portugal estender meu curso de engenharia civil. E quando eu voltei pro Brasil, aí sim eu finalizei o meu curso, entreguei meu TCC e tudo mais. E hoje esse processo de ter ido para Portugal e ter estudado lá a construção civil me permitiu ter o acesso à dupla titulação de engenharia. Hoje meu diploma de engenheiro ele vale aqui no Brasil, mas vale também na Europa toda. Então foi um tiro certeiro que eu dei na minha carreira. Eu aproveitei o início de uma grande crise, no momento que eu era muito jovem, para arriscar um pouco. Eu estava numa empresa gigantesca, todo mundo queria trabalhar nela, mas surgiu uma outra oportunidade que se encaixava muito bem para mim, e o mercado da construção civil estava muito instável. Então eu falei, quer saber? Eu vou largar tudo, vou trancar a faculdade, vou fazer isso e vou voltar. Quando eu voltar, eu espero que o mercado esteja um pouco mais tranquilo, mais arrefecido. E foi basicamente o que aconteceu. Depois que eu voltei, eu comecei a trabalhar com reformas. E depois me apaixonei, é o setor que eu mais amo. Eu gosto de construção civil tradicional, construção de prédio, gosto. Mas trabalhar com reformas pra mim é maravilhoso. Você nunca tá na mesmice, é sempre um projeto novo, se desenvolvendo com pessoas novas, novos arquitetos, novos profissionais, enfim. Você está em constante desenvolvimento, nunca fica naquela mesmice da construção civil. E isso é o que mais me encanta nesse cenário. E trabalhei durante 2 anos numa outra empresa de reformas até criar coragem e, lógico, já tinha muitos contatos, né, para realmente empreender e aí abrir a minha empresa de reformas que eu tenho hoje há mais de 2 anos. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixa aqui nos comentários qual que é a maior dúvida sua quanto à construção civil, mercado, engenharia civil, enfim. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela também. Meu Instagram, o Instagram da minha empresa, lá a gente posta muita coisa que a gente não consegue postar pra vocês aqui diariamente no YouTube por questão de tempo, de produção, enfim. O vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, bora reformar!